Boa noite. Vamos ler o Salmo 62, versículo 1 ao 8. Minha alma descansa somente em Deus. Gente. De novo. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacaram um homem que está com um muro inclinado? Até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado? Ou uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoa, mas com o íntimo amaldiçoa. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha, é a minha salvação. Ele é a minha torre segura, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha firme e meu refúgio. Confiei nele em todos os momentos. Ó povo, confie nele em todos os momentos. Ó povo, derrame diante dele o coração, pois Deus é o nosso refúgio. Amém? Pode sentar, gente. Essa palavra descanso é uma palavra que tem Deus falado ao meu coração. E hoje estávamos falando no caminho das minhas filhas sobre descanso. E aí eu fui pesquisar para entender Eu fiquei assim pensando em Gênesis, quando Deus descansou. Gênesis 2:2. Depois da criação, a Bíblia diz que Deus descansou. E aí eu fiquei pensando sobre esse descanso de Deus. Deus precisa de descanso. Mas também tem lá em Mateus, que Jesus falou que nele há o descanso, né? Podemos lançar sobre as nossas aflições. E aí eu fui pesquisar, porque descansar é um verbo. E aí eu fui procurar no original o significado desses verbos. E eu achei muito interessante, eu quero repartir com vocês. O descanso em Mateus 11:28, que é o verbo em grego, é anapao. Significa dar descanso, refrescar, reanimar ou fazer cessar o trabalho. Já o descanso em Gênesis 2:2 está em hebraico, é shavat, que significa cessar, parar, interromper ou concluir uma atividade. Então, quando Deus coloca lá que Ele descansou, é porque Ele terminou aquele feito que Ele estava fazendo, terminou ali. Já em Jesus falando para nós descansarmos, é sobre alívio mesmo, é sobre tirar o fardo pesado, é num momento de dificuldade, você buscar esse descanso de Deus. E eu estava falando isso, porque na semana passada eu estava falando isso para Deus. Nós estamos nesse ritmo de retiro, e a gente dorme, mas não descansa, porque a gente dorme pensando no que está faltando, no que temos que fazer, e a gente acorda pensando em tem que fazer, e falta isso, e falta aquilo, e o dia é atropelado pelos nossos pensamentos, e nós somos atropelados pelas ocupações. E aí Deus falando isso comigo, na hora que eu estava ali falando para Deus, semana passada, eu falando isso para Deus, eu não estou conseguindo descansar. Eu quero viver esse descanso que o Senhor viveu lá em Gênesis 2:2.
E o Senhor terminou e falou que era para descansar. Eu quero viver esse descanso. E aí Ele falou para mim: quando terminar, você vai descansar. Aí eu falei: ah, Jesus, só depois do retiro então. Ou só na glória. Mas aí hoje eu fui pesquisar. E aí eu entendi porque que Ele falou, quando terminar. Porque nós somos movidos a isso. E é importante a gente ter essa adrenalina. É isso que nos mantém vivo. Agora nós temos que ter a percebilidade e pedir para Deus isso, para nós percebermos quando a nossa agitação ou as nossas preocupações com casos, com coisas, estão passando do limite. É isso que nós temos que pedir para Deus. Essa sensibilidade de perceber e falar para Ele. E eu achei interessante, né? Porque fala assim, o descansar, que é de Mateus, né? Que é tirar o alívio, é aquele, ou fazer cessar. É a gente que para. Sabe quando você está trabalhando e você vê que está dando horário e você não vai conseguir, você desiste e fala, por hoje chega. É esse descanso. Você dá uma ordem para você mesmo. Eu lá em casa, eu estou lá fazendo as coisas, né? E tentando terminar. É muito engraçado. Eu sou muito louca. Só pode ser loucura isso. Mas quando as meninas eram pequenas, eu queria tanto deixar as coisas em ordem, que eu queria lavar a roupa até que elas estavam usando. Sabe? Para não ter mais roupa suja. Sabe aquela, eu sei que vocês fizeram isso também, tá? Porque tem mais loucas daqui. Tenho certeza. Mãe passa por essas síndromes de loucura. Eu queria até lavar a louça que estava limpa. Só para não ter que fazer. Para, sabe, aquela coisa de casa limpa, roupa lavada, tudo no seu lugar. E você vai deitar e vai olhando cômodo por cômodo e tudo em ordem. E fala, está tudo em ordem, vou dormir. Só que é engano, né? Porque você acorda no dia seguinte. Quando você acorda, a primeira coisa que você vê, a cama desarrumada. Não é? Aí você vai para a cozinha, você deixou uma pia linda, maravilhosa, né? Brilhando. Mas alguém acordou antes, e sujou e largou lá. Né? Esperando que um anjo venha, né? Fazer o seu serviço. Mas só o fato de... Tem uns anjos que fazem, glória a Deus, lá em casa tem um anjo, louvado seja Deus. Às vezes eu tenho que dar uma nivelada nele, sabe? O anjo às vezes é meio lerdo, mas ele faz. Mas sabe aquela sensação de você chegar na cozinha e você já olhar e falar, bagunçou. Ou a mesma casa, você não recebeu ninguém, ou você até foi viajar, deixou a casa em ordem, e quando você volta, está suja. A casa suja, mesmo sem ninguém usar. Roupa no guarda-roupa, suja, gente. Amarela com o tempo. E então, é esse descanso que nós temos que estar pedindo para Jesus. É isso que Deus estava falando comigo. Ele falando, quando terminar, tem essa sensação de descanso. Sabe esse domínio próprio? Que a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós? É isso. É você dar ordem a você mesmo. E falar, descansa. Descansa. Sai dessa rotina louca. Não fez hoje? Faz amanhã. E descansa. E também outra coisa muito importante é ter o cuidado de coisas que dá para você terminar. Termine. Não fica procrastinando. É uma palavra tão linda, né? Procrastinar. Mas sabe o que é? Empurrar com a barriga. Gente, para. Começou, termina. Isso é saudável, é saúde para nossa alma, para nossa mente. A gente precisa desse começo, meio e fim. A gente precisa disso. Geralmente as pessoas se frustram profissionalmente porque tem muitas iniciativas.
Eu vou fazer faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou fazer aquilo, vou fazer. Vários vou fazer. E nada de concluir. Eu estava falando com a Rosa ontem que eu me nominei persistente. As más línguas dizem que eu sou teimosa, mas eu me vejo persistente. Eu pego uma coisa, enquanto eu não termino, eu não sossego. Às vezes eu estou errada, mas você tem que me convencer que eu estou errada, porque senão eu não paro. Para mim é persistência. Quando eu coloco aquilo na cabeça, é aquilo. Tem que ir até o fim. Uma época eu fazia tricô, e a minha dificuldade do tricô era porque eu queria ver a coisa como eu imaginava. E às vezes a coisa não saía como eu imaginava. As pessoas olhavam e falavam assim, não, tá lindo, tá perfeito. Para mim não estava. O que eu fazia? Desmanchava. Era 3, 4, 5, 10 vezes. Mas enquanto eu não olhasse e visse, tá do jeito que eu imaginei, para mim não estava bom. E às vezes era encomenda. E geralmente era para noiva. Então tinha o tempo certo. Aí o que eu fazia? O que se faz da meia-noite às 7 da manhã? Tricô. Bora fazer. Porque era muito forte, é muito forte isso em mim. Há extremos. Eu já vivi muito extremos disso. Hoje eu estou buscando em Deus um equilíbrio. Mas são duas coisas muito importantes que nós temos que ter. Esses 2 descansos. O descanso de saber que não dá mais, chegou o fim, é limite. Não dá mais, eu não consigo. Hoje a minha mente já não funciona mais. Tem hora que você não adianta você querer continuar, que não vai. O seu corpo está pedindo descanso. Então, pausou, amanhã você começa. Mas também tem aquela situação de que você vai, outra hora eu faço. Isso não é saudável. Isso também não é de Deus. Deus não tem prazer nisso. Porque Ele começou a obra, Ele terminou a obra, Ele só descansou quando Ele terminou. Então, vamos ser filhos semelhantes ao Pai, que imita Ele em tudo. É nosso dever, né? Imitá-lo. E eu quis ler esse salmo porque ele fala sobre isso. A minha alma descansa somente em Deus. Há um descanso em Deus. Então, eu estou falando isso para mim também. Que nós estamos bastante corridos. Mas nós temos a certeza de que o Senhor tem colocado esse descanso para nós. E eu queria orar nesse sentido. Para que o Senhor venha trazer a revelação, trazer o entendimento dessa palavra. Porque se Ele escreveu, se Ele deixou para nós isso, é para nos ensinar. É para nós desfrutarmos disso. Oh Espírito Santo, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor revelado na pessoa de Jesus. Obrigado. Porque é tão mais fácil para nós entendermos o Senhor através de Jesus. Como é gostoso poder olhar as atitudes de Jesus e tentar imitar. Ele se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele viveu nessa terra. Como é bom poder olhar um Deus assim, humano, e poder nos encorajarmos a fazer as coisas que o Senhor fez. E nós víamos, Senhor, várias situações em que o Senhor estava cansado.
e a buscar no Senhor esse descanso físico, mas também da alma, das emoções. Esse mundo que nós estamos vivendo, essas agitações e tribulações, que cada dia requer mais de nós. As horas passam com tanta rapidez, e às vezes nós estamos tão perdidos nos dias. Mas queremos pedir ao Senhor nesta noite: Pai, permita-nos ser achados no Senhor. Permita-nos ser achados no Senhor. E como João, inclinar nossa cabeça no teu colo. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. No nome de Jesus. E te pedir perdão, Senhor, porque às vezes nós nos colocamos em fazer tantas coisas e somos engolidos por nós mesmos. E simplesmente procrastinamos ou deixamos de lado. Ah, Paizinho, nos perdoe, Senhor. Mas coloque em nós uma sensação, um espírito de bom ânimo. Coloque em nós isto, Pai. Essa vontade de fazer e de te agradar. E de não fazer só porque os outros estão vendo. Ou simplesmente fazer porque nos mandaram fazer. Deus, mas queima em nós, Senhor, a alegria, o contentamento de que em tudo que fizermos, estamos fazendo ao Senhor. Crie em nós isto, Jesus. Nos ensina, Pai. Nos ensina a ter esse relacionamento com o Senhor, de perceber a Tua direção, de mostrando para nós o caminho. Deus, nos leva, Senhor, a viver isso. Porque aí teremos certeza, Deus. Teremos certeza que nós desfrutaremos desse descanso. Ah, Jesus, às vezes até orações que se estendem por tempos, por anos, orando por pessoas, e nós não vemos nenhum sinal de melhora, de transformação. Isso nos causa uma canseira, isso nos causa um desânimo, isso nos põe para baixo. Espírito Santo, renova nossas forças. Renova nossas forças, Senhor. Revigora, Senhor. Revigora, Senhor. Dai-nos novo ânimo para continuarmos a orar, a interceder, a crer que apesar de nós, o Senhor pode agir, mas que seria muito gostoso que nós pudéssemos fazer parte disso. De alguma forma, Senhor, cooperar com o Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti. Só o Senhor, Pai, é que pode nos ajudar a viver essa experiência de meio à tribulação, como Jesus naquele barco, em meio à tempestade, deitar e dormir. É esse descanso, Deus, que eu quero orar e pedir ao Senhor por nós aqui hoje. Que em meio à vida,
que é cheio de tempestades e ventos fortes. Mas que no Senhor, Pai, no Senhor, nós consigamos deitar e dormir. Ah, Jesus, em meio ao desemprego, Senhor, em meio à enfermidade, em meio aos conflitos familiares, em meio, Jesus, a tudo isso, seja o Senhor nosso centro. Seja o Senhor o nosso centro. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Eu oro a Ti, Senhor. Eu oro que venha do Senhor sobre nós esta noite o Teu revigorar a cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Pai, a cada família aqui representada, vai de encontro, Senhor. Deus, revigora os relacionamentos que estão desgastados. As palavras estão agressivas, os gestos estão faltando gestos de amor, está faltando, Senhor. Jesus, revigora os relacionamentos, revigora o amor, revigora, Senhor, a cumplicidade, o companheirismo, o respeito. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, oramos a Ti, oramos a Ti, oramos a Ti. Em meio à doença, Deus, é tão difícil quando a doença se alastra por anos, ter o mesmo cuidado, ter o mesmo amor para cuidar e tratar. Jesus, revigora as forças, revigora, Paizinho, revigora, Senhor. Ah, Deus, em meio ao desemprego, Jesus, a falta dessa segurança do emprego, infelizmente, as pessoas mais atingidas são os da nossa própria casa. Aqueles que estão ali para nos apoiar são as mais afetadas com o nosso nervosismo, com a nossa insegurança, o nosso desespero. Senhor Jesus, entra, Senhor, entra com providência, entra com a Tua paz, Senhor, entra com a paz nesse lar, Jesus. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que abre portas. Querido, o Senhor quer te ensinar a esperar nele. Você está dizendo que faz tempo que você está pedindo para Deus para abrir as portas para você. Mas Ele quer te ensinar a confiar nele. E não ser só bonzinho, ter boas palavras, tratar com carinho. Quando tudo vai bem,
Você tem que ser assim e não se fazer assim. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Rebadalabaxê. Ai, grandioso Pai, grandioso Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, no nome de Jesus eu oro. Eu oro a Ti, Senhor, pelas nossas famílias. Deus, guarda nossos lares, Senhor, guarda nossos lares. Guarda os nossos lares, Senhor. Ore mandalabaxore, ore mandalabaxa, ore mandalabaxa. Ai, Espírito Santo, ai, Espírito Santo. Querida, peça ao Senhor amor, peça ao Senhor amor. Você está muito ressecada. Você está muito distante das pessoas que te amam. Busca no Senhor isso. A palavra de ordem para você é: ama seu marido. Ama seu marido. Faça para ele. Se cuide para ele. Quando você se olha no espelho, você se sente. Você se sente bem, você se sente bela, você se sente atraente. Mas que isso seja para o Senhor e para o seu marido. Repreenda essa necessidade de se sentir, você sabe do que você sente. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Guarda-nos, Pai. Guarda a nossa casa, Senhor. Guarda nossos filhos. Guarda os nossos filhos, Jesus. Orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos. Orem pelos seus filhos. Guardem a vida deles. Inculquem a palavra do Senhor na vida deles. Em tempo e fora de tempo. E se posicione. Se coloque como filho de Deus. Que eles vejam em nós um exemplo a ser seguido. Que os nossos filhos enxerguem em nós um exemplo a ser seguido. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Você sabe do que eu estou falando. O Senhor não quer te expor. O Senhor não quer te expor. Mas você sabe do que Ele está falando com você. Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Principalmente na sua casa. Não é para as pessoas lá fora que você tem que ser bom. Você tem que ser bom dentro da sua casa. Oh
Espírito Santo, oh Espírito Santo. Glórias a teu nome, Jesus. Glórias a teu nome. E nós temos recebido palavras de orientação. Nós não podemos dizer que nós não sabemos como fazer. E se você está em dúvida e não sabe como agir, peça ajuda. Peça ajuda. Procure uma pessoa madura, em que você confie. E fale. Fale dessa maneira sua de agir, para que Ele te ajude a checar. Para você se acertar. Se acertar diante do Senhor. Ah, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Querido, o Senhor está falando que você, hoje, você está desfrutando desse descanso. Você está desfrutando desse alívio. Porque no passado, pessoas oraram e intercederam por você. Você não chegou aonde você está por suas próprias contas. E nem tampouco pelas suas próprias forças. Mas pessoas de peso em oração, que tinha temor ao Senhor, orou constantemente por você. E o Senhor te alcançou para honrar essa vida dessas pessoas que tinha esse peso pela sua vida. Hoje, você tem consciência de quem você é em Jesus. Então faça o mesmo. Ore para permanecer e para prosseguir em conhecer a Deus. E também a colocar. Você sabe de onde você foi tirado. Ore para que outras pessoas como você alcance essa libertação que você viveu. Você fica perguntando qual que é meu ministério, qual que é meu propósito. Teu propósito é ter uma vida digna. Teu propósito é ter uma vida de oração. É se colocar em favor dos outros, assim como se colocaram em favor de você. E as pessoas que oraram por você e que estiveram com você, não tinham nem noção de tudo que você fazia. Só você sabia. E mesmo assim, o Senhor o resgatou. Mas você sabe que tem pessoas que estão passando pelas mesmas aflições. Então se coloque. Se coloque em favor delas. Oh Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Orebandalaba, chorebandalaba, cherebandalaba, cherebandalaba, chundereba. Agora essa palavra é para nós todos. Para nós todos. Busquem a Deus. Em tempo e fora de tempo. Busquem a Deus. Aumente mais o seu relacionamento com o Senhor. Se aprofunde mais. Se aprofunde mais. O Senhor tem, neste tempo, tem sede de se revelar a nós. Se aprofunde mais, busque mais. O Senhor está distribuindo dons e talentos. O Senhor quer usar de uma maneira
impressionante a vida de vocês. Mas é de uma maneira sobrenatural, mas naturalmente. É no que você está fazendo. É no seu dia a dia. É no meio das pessoas que você já convive. Ou até de pessoas que você nunca se relacionou. Mas de uma maneira natural. O Senhor quer nos usar. Oh, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós nos comprometemos diante do Senhor. De buscar no Senhor. De viver isto, Pai. De ter zelo pelas tuas coisas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Podemos dizer como Isaías disse: eis-nos aqui. Envia-nos, Pai. Envia-nos. Estamos entendendo o privilégio de te servir. E é isso. E é para isso que queremos estar vivos e descansados. Pai, tira todo excesso de peso que alguns dos nossos queridos estão aqui sentindo fadigados. Tira esse fardo que não é deles, Pai, e não é do Senhor. Arranca, Senhor, esse peso. Arranca, Senhor. Tira esse jugo. Eles estão vivendo num jugo que não é do Senhor. Foi heranças de outras religiões, de outros costumes, de outras culturas. Deus, arranque isso. Mostre para eles, Pai, para que eles possam se livrar disso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É nova cultura, irmão. É nova cultura. Você está livre. Você está leve. Você tem que fazer pedindo ao Senhor por graça. E não fazer por obrigação. Peça para o Senhor. Ele vai te mostrar. Ele vai te ensinar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.